Então nós ficamos confusos, porque o que é que nos falta? Nos falta entendimento de conceitos. O que é um conceito? Você pega uma palavra e ela tem um significado, não é? Por exemplo, amigo. O que significa a palavra amigo? Às vezes nós não conseguimos transmitir isso, traduzir isso em palavras, mas nós sabemos o que significa um amigo. É um conceito que nós já temos de muitos e muitos e muitos anos, de muitas gerações. Não tem aquela frase que diz assim, fulano é amigo da onça. Não é? Não tem o amigo da onça? O que isso significa? Que na verdade ele se faz de amigo, mas ele é amigo mesmo da onça, que é aquele animal que está querendo nos comer, né? Nos matar. Então, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então, são conceitos que nós vamos entendendo assim na nossa cabeça, não é? Mas hoje, nós estamos vivendo uma guerra de conceitos. As pessoas chegam e nos dizem coisas que para nós sempre tiveram um significado. Então elas pegam essa palavra e utilizam essa palavra porque sabe o que essa palavra significa para você, para de alguma maneira te convencer de alguma coisa que ela deseja de você. Então, eu sou tua amiga. Você sabe que eu sou tua amiga. Então, para você, o que é o conceito de amigo? Então, você tem um conceito na sua cabeça, amigo é aquela pessoa que nunca vai me trair, que vai ser leal, que vai ser honesta comigo, isso que eu tô achando. Ela fala, eu sou sua amiga, se abre comigo, fala. Então, dentro desse conceito que eu tenho na minha cabeça, ela está dizendo que é meu amigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me abrir. Eu vou dizer para ela tudo que está dentro da minha alma. E aí, no primeiro momento que para ela é conveniente, na primeira oportunidade, aquelas informações que eu passei para aquela pessoa em confiança, porque ela disse que era minha amiga. Para mim, amigo é alguém em quem você pode confiar. Conceitos. Eu descubro que ela usou algo que eu falei em confiança contra mim. Eu sempre digo para os meus filhos o seguinte, cuidado nas relações afetivas que vocês têm, de namoro, mesmo conjugais, quando vocês forem fazer crítica muito severa à sua própria família, aquela família primária que a gente chama, aquela família onde você nasceu. Tipo assim, às vezes a gente tá com raiva do irmão e vai, chama o marido, né? E lenha o irmão, a irmã, num momento de confiança. Já aconteceu com vocês? Não sei se já aconteceu. Mas depois, lá na frente, você falou aquilo no momento, né? De querer desabafar. Lá na frente, quando é conveniente, a pessoa fala assim, mas eu não sei por que você está fazendo isso pelo seu irmão, porque ele não é uma pessoa de confiança, não sei o que, já estou vendo pela carinha de vocês que isso já aconteceu, não é? Mas a tua mãe, tu não falou que a tua mãe isso, aquilo, outro? Gente, tem coisas que nós temos que cuidar mesmo, porque o conceito para nós é um, para o outro é o outro. Então, hoje, no nosso momento de política, isso está sendo usado muito para nos induzir a ter um raciocínio que nem sempre é o verdadeiro, mas que é o conveniente para um grupo. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa importante que a gente ouve muito falar. Fulano é de direita, fulano é de esquerda. Vocês já ouviram isso?
Vocês sabem o que é uma pessoa de direita, o que é uma pessoa de esquerda? Só os presidentes. Hã? Como é que é? O Lula é o presidente Bolsonaro, um é da direita e outro é da esquerda. O Lula é o presidente Bolsonaro? São dois exemplos. Um é de direita, o outro é de esquerda. Não é? Não é? Isso vocês sabem. Porque vocês escutaram isso em algum lugar. Que o presidente, nosso presidente, é de direita e que aquele que quer voltar ao poder é de esquerda, né? Mas é como eu digo, o que é que isso significa para você? Você sabe o que é isso? Direita e esquerda? O conceito dessa palavra? Hã? Só escuta, tipo, a palavra em si, mas não o que ela significa. A gente só escuta a palavra, mas não o que ela significa, o conceito dela. E mais, o que ela significa na cabeça da pessoa que está falando. E às vezes ela tem vários significados para várias pessoas. Exatamente. Esse é o ponto. Então, o que ocorre? É grupo de direita, grupo de esquerda. Como se o mundo fosse dividido em dois, se a gente só contasse até dois. Esses dois conceitos, nessas duas palavras, direita e esquerda, a gente sabe, né? Mão direita, mão esquerda, né? Mas, há muitos e muitos e muitos anos atrás, em 1789, nós estamos no ano de 2020, num país, o Brasil é um país, né? O Brasil é um país. A Bolívia é outro país. A Argentina é outro país, isso vocês já sabem. Mas, do outro lado do oceano, havia um país, e há até hoje, chamado França. E naquele tempo, como é que era o sistema de governo? Era de reis, de rainhas. E havia uma diferença muito grande entre os reis e o povo. Então, teve um escritor que escreveu sobre igualdade, sobre justiça, sobre solidariedade, sobre liberdade. Ele escreveu sobre isso. Ele é francês, era da França. E ele escreveu o que ele achava que era o melhor, como que deveriam ser os governos, o que era essa questão da liberdade, como que ele entendia, a justiça social. Então ele falou sobre isso, escreveu muita coisa. Ele era uma alma nobre, romântica. E então um grupo, vamos dizer assim, de pessoas muito inteligentes, pegaram essas palavras dele, tudo que ele escreveu, ele já tinha até morrido, o nome dele era Jean-Jacques Rousseau. Eles pegaram tudo isso que ele escreveu e começaram a levar essas palavras muito belas para o povo e dizer: nós precisamos de liberdade, nós precisamos de igualdade, nós precisamos de fraternidade para sermos felizes. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer comer, todo mundo quer morar, todo mundo quer se divertir. Isso 1729, por aí. Estamos em 2022, já faz muito tempo isso, tá certo? Muito tempo. Então, essas pessoas muito inteligentes fizeram uma revolução armada, levantaram o povo contra os reis, baseados nessas três palavras: liberdade, igualdade e fraternidade. E foi a chamar uma revolução armada, Revolução Francesa.
é a mais famosa revolução dos nossos tempos. Nessa revolução, então, os reis caíram. Eles foram mortos, foram guilhotinados. Guilhotina, sabe o que é guilhotina? Ó, botava, que naquele tempo era assim, né? Pegava a pessoa, raspava a cabeça. Então, o povo que iria assumir o poder. Esse pensador, ele tinha escrito muita coisa também sobre uma palavrinha chamada democracia, que já é muito antiga também, já vem de grandes pensadores lá atrás na história, tá certo? Democracia. E essa palavra, demo, o que significa demo? Não é demônio não, gente. Esse é o demo, né? Democracia. Demo, né? Significa povo. Povo. Cracia, poder. Então, democracia é o poder do povo. Então, com essa palavra, eles disseram para o povo: o poder emana do povo. É o povo que tem poder, não são os reis. E eles estavam certos nisso, porque é isso que significa democracia, é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, que o povo tenha o poder. Que o poder seja, os nossos governantes saibam qual é a vontade da maioria do povo e nos dirijam através da vontade da maioria. Então, isso significa democracia. Então, o que esse grupo muito inteligente, mas muito mais inteligente do que o povo, fez? Usou o povo para tomar o poder. Só que quando eles se tornaram os poderosos, o que foi que eles fizeram? Vamos ver se vocês têm uma ideia do amigo da onça aí que eu falei para vocês. Quando eles, então, usando a força do povo, fizeram a Revolução Francesa e assumiram o poder na França, eles saíram da categoria de pessoas oprimidas pelo poder e passaram a ser os poderosos opressores. Aí ficou pior do que estava. Ficou pior a emenda do que o soneto. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a brigar entre eles também. Porque é assim, né? É desse jeito que funciona. Depois que eles tinham, primeiro eles se uniram para tomar o poder dos reis, usaram o povo. Depois que eles tomaram o poder, eles começaram a brigar entre si para ver quem que levava a maior fatia do poder. E então virou amigo contra amigo. E nunca na França tantas cabeças foram guilhotinadas. E quem falou tudo agora? E quem é que sobrou nisso? O povo. Então, aqueles que foram ficando no poder, tem um que conseguiu ficar mais tempo, chamado Richelieu. Richelieu. Nem se preocupa de gravar esse nome, só estou contando a historinha para vocês. Ele mandou matar os melhores amigos dele. Tinha um que se chamava Camille Desmoulins. Ele ajudou o Richelieu a tomar o poder. Mas o Camille Desmoulins, ele era honesto. Porque tem, né? Lógico. Ele realmente desejava que fosse o povo que realmente passasse a ditar as regras, que o povo fosse educado, que o povo conhecesse todos os conceitos e escolhesse o que era o melhor. E quando ele viu
que não era aquilo que estava acontecendo, ele tentou falar com Richelieu, e no dia seguinte, o que foi que aconteceu? Ele já estava preso e indo para a guilhotina. E aí ele virou para as pessoas que estavam ali, vendo ele ser guilhotinado, porque foi muito rápido. Ele disse assim: gente, olha para mim, ontem eu estava aqui com vocês, eu sou Camille Desmoulins. Ele usou essa frase, sabe? Sou eu, que o Richelieu está matando. Não adiantou nada, morreu. Dizem que era tanto sangue que corria na França, que tem um rio na França, aquele rio ficou vermelho de tanto sangue. Então, a palavra direita e esquerda significa o seguinte: eles pegaram, o que é que os reis defendiam? Vamos dizer assim. Os reis defendiam muitas coisas que eram boas também, porque nem tudo é ruim, nem tudo é bom, não é? Por exemplo, alguns valores, algumas coisas que aqueles que tomaram o poder diziam: olha, esses valores aqui, por exemplo, família, vida, a própria liberdade no seu sentido amplo, nós temos que preservar, nós temos que conservar, entenderam? Algumas tradições que vinham de gerações e gerações e gerações, independentemente se era rei, se era rainha, mas que eram valores, que eram conceitos bons. A hierarquia da família, mãe, pai, filho, isso nós vamos conservar. Mas aquele grupo extremista disse: não, nós não vamos conservar nada, nós vamos destruir tudo que existe, porque não presta, nada presta, nada presta. Nós vamos derrubar tudo e nós vamos começar do zero. Bem assim. Na nossa última palestra, nós falamos do nosso pomar, né? Quem estava aqui lembra. O nosso pomar, ele é um pomar que ele é adaptado para a região amazônica. Você olha, nem parece que é um pomar, parece que é uma floresta. E claro que nós queremos colocar ali outras frutas, que nós vamos adaptando agora, que nós já temos uma estrutura, né? O solo está mais fértil. Mas já imaginou se chega um extremista e fala assim: não gostei desse pomar não, esse aqui só tem aqui, tem cupuaçu, tem açaí, carambola, caju, essas coisas que tem em qualquer canto. Isso não é pomar, eu quero laranja, eu quero maçã. Mas peraí, para eu botar uma maçã aqui, eu tenho que mudar o clima do meu pomar, entendeu? Eu tenho que ficar um clima diferente, então ele tem que virar quase uma florestinha. Não é assim. Não. Derruba tudo isso. Então, esquerda e direita. Os extremistas disseram assim: aqueles que desejam derrubar tudo e começar do zero, fica do lado esquerdo. E os conservadores fiquem do lado direito. Entendeu de onde que vem? A esquerda e a direita. A esquerda entende lá atrás que você não tem que conservar nada do que veio, que você, ao tomar o poder, você tem que destruir toda a cultura que tinha ali. Não, mas isso aqui é uma graminha boa, isso aqui é uma ervinha que a gente faz um chá. Não, cultura que eu falo, como a gente disse na nossa última reunião, cultura eu tenho uma cultura de café, eu tenho uma cultura de laranja, cultivo, tenho uma cultura de rosas, eu cultivo rosas, né? Isso no mundo vegetal. No social, a cultura são as plantinhas, as sementes que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos bisavós plantaram na nossa mente.
Quantas vezes, quando a gente é jovem, a gente quer... O que nós queremos com a cultura dos nossos pais? Dizer que os nossos pais, nossa mãe estão errados. Que nós é que sabemos o que é o melhor, não é isso? O adolescente não é assim? Mas ele é um adolescente. Quando nós éramos adolescentes, a gente ficava questionando, mas será que a minha mãe está certa? Será que meu pai está certo? Acho que não, está errado. Né? Mas, quando a gente fica mais velho, a gente fala, mamãe estava certa. Eu tinha que ter calado a boca naquele dia, eu não devia ter falado isso para fulano. Eu devia ter sido mais conservadora, mais prudente, mais cautelosa. Porque, gente, para você quebrar um copo, qualquer hora é hora. Não é? Para você arrancar uma árvore, qualquer hora é hora. Agora, depois que você arrancou, como é que você vai recolocar? Talvez você não consiga mais colar os caquinhos, não é? Você vai falar, puxa vida, essa árvore realmente não servia para nada, mas pelo menos ela dava sombra. Existe um povo na África que eles têm uma cultura tão interessante que eles dizem que tudo é bom. Eles dizem assim, isso é bom para isso, a erva doce é bom para bebezinho, né? Quando é nenenzinho tomar, para a gente tomar, problema de intestino, essa erva para aquilo, essa árvore para isso, essa fruta para aquilo. E quando eles encontram alguma coisa que eles não conhecem, alguma fruta, eles dizem assim, isso aqui é bom para não sei o que, entendeu? Isso é bom para alguma coisa. Eu não sei para que isso é bom, mas é bom para alguma coisa, porque tudo é bom. A gente só tem que descobrir para quê. Para que aquilo serve? Então, aqueles que estavam à esquerda optaram por destruir tudo. E os que estavam à direita falavam, prudência, calma, vamos mais devagar, o povo precisa ser educado ainda. Não é assim. E então nasceu a esquerda e nasceu a direita. E hoje, como é que nós estamos? Nós temos de novo uma luta entre a esquerda e entre a direita, porque nós não estamos nesse momento conseguindo enxergar ninguém que signifique um contrapeso, um contraponto. Então, eu vou falar para vocês como que é que a esquerda faz para ela assumir o poder. O que é que ela faz? Ela pega os nossos conceitos, aquilo que nós já identificamos como sendo, vamos dizer assim, algo bom. Por exemplo, democracia é o poder do povo. Então, existem livros que mostram as estratégias para a tomada de poder pela esquerda. Isso já aconteceu na França e foi trágico. Depois, num país chamado Rússia, e lá na Rússia, depois que eles tomaram o poder, eles passaram a dominar pela força, matando as pessoas que não concordavam com eles. Eles entendem, hoje em dia, que não é mais possível fazer uma revolução armada. Há muito tempo que eles descobriram isso. Que você não vai pegar na arma, sair atirando por aí, fazer uma revolução, porque isso é muito complicado. Depois você não consegue ter controle, né? Porque é muita gente, complicado. Como é então que nós vamos assumir o poder? Assumir o poder então é fazendo com que as pessoas abandonem os seus valores, com que as pessoas
abandonem as suas crenças de gerações e gerações e passem a acreditar que quando elas estiverem no poder, a vida delas será melhor e elas serão felizes. Entendeu? Para eles, Deus não existe. A crença em Deus é o pior que uma sociedade possa ter. Porque a pessoa que acredita em Deus, ela tem esperança, ela tem fé, ela acredita que existe também um poder que é maior que o do povo, que é maior do que qualquer poder, que é o poder de Deus. E que quando Deus deseja, Ele entra na nossa vida e Ele modifica para melhor. Mas Deus também nos manda muitas provas, sofrimentos. E aquele que acredita em Deus, aceita o sofrimento na sua vida, claro que procurando modificar aquela situação de sofrimento, mas quem acredita em Deus tem essa energia a mais. E para as pessoas que defendem as ideias esquerdistas, isso é péssimo, porque eles querem gerar na mente do povo a revolta e o ódio entre irmãos, o ódio entre as classes. Então, como que é que eles fazem agora as revoluções? Não é mais armada, não é mais de uma forma clara. É levando para você pegar uma palavra que você já conhece, para que você acredite naquilo que ele está falando. Então ele diz assim: nós precisamos defender a democracia. Vocês vão ouvir muito isso na televisão. Em nome da democracia, nós precisamos fazer isso, aquilo, outro. As pessoas de direita são contra a democracia. Porque para nós, democracia é o poder do povo. Isso para nós. Porém, para eles, democracia significa outra coisa. Eles usam de uma estratégia que se chama camuflagem. Sabe o que é camuflagem? Sabem o que é camuflagem? Não tem aquele bichinho camaleão? Já ouviram falar no camaleão? Aquele bichinho? Que ele vai numa árvore, ele pega o jeito da árvore, ele se camufla, ele se esconde. Entenderam? Então, o camaleão, ele dificilmente é visto, porque se a árvore é verde, ele fica verde. É uma proteção que ele tem para ele não morrer. Então, a esquerda, ela se camufla atrás das nossas palavras. Então, eles falam que nós temos que cuidar da família. Mas qual família? Para eles, a família, essa que nós conhecemos, e eu não estou dizendo só aquela família antiga, tradicional, não. Esse grupo de pessoas que está reunida pela fraternidade, pelo amor, mas que tem na sua base valores importantes. As nossas crianças, elas têm que ter a sua inocência preservada, cuidada. Mas como eles não têm crença em Deus? Eles não acreditam na imortalidade da alma. Eles não acreditam no espírito, eles são ateus. Então, a criança para eles, ela significa uma força que pode ser usada nas suas revoluções, entenderam? Então, eles começam a trabalhar a mente da criança e dizem o seguinte: o seu filho, ele está melhor se eu, que tenho poder, o Estado, né, vamos dizer assim. Quando a esquerda toma o poder e ela está comandando, como nós vemos na Venezuela,
Venezuela, quem está lá é a esquerda. Em Cuba, na Nicarágua, onde eles estão fechando igrejas. Por quê? Porque a igreja é sempre um local onde nós vamos estar procurando abrir os olhos das pessoas, orientar, falar de Deus, falar de amor, de fraternidade, de esperança. Não é isso que está na igreja? Independente de qual seja a religião, o que o pastor fala, o que o padre fala. Mas não, isso aí não é bom. Porque as pessoas elas vão se iluminar. E então elas não vão querer aceitar que o Estado, o poder dominante, diga que quem é o dono da sua criança é ele. Então, o que começa a acontecer? Nas escolas, no currículo da escola, tu pega o livro escolar da sua criança e tem lá como é que você faz sexo a partir dos 5 anos de idade. Nós vimos aqui no Brasil cartilhas ensinando criancinha, ensinando para a criança que ela não é nem homem nem mulher. Entregaram um livro desse para minha filha. Entregaram desse para tua filha. Porque a esquerda está tentando voltar de qualquer jeito. Eles ficaram no Brasil quietinhos, só cuidando da mente das nossas crianças por 30 anos. Eles fingiam. Tinha um grupo que dizia que era de centro, que era o meio termo, e o outro que era de esquerda. Só que esse que dizia que era meio termo, que é o ideal, né? O ideal é você não ser nem um extremo nem outro, é você ficar... A virtude está no meio termo. Só que esses que diziam que estavam no meio, era mentira. Eles estavam todos unidos para tomar o poder, e quando tomava um, falava mal do outro. Não é? Aqueles de vocês que viram os debates na televisão, que viram os candidatos, não é? Falando mal um do outro, agora tem um bloco aí que se uniu, todinho em torno de um. O que isso significa, minhas queridas? Isso significa que eles desejam tomar o poder para dominar novamente através da camuflagem. Então, a camuflagem é isso, ele pega um conceito que vocês, aquilo que eu falei, amigo, o que eu acho que é amiga? Uma pessoa leal, honesta, mas para ele não é isso. Ele diz assim, as classes menos favorecidas, os pobres, os oprimidos, os esquecidos, fazem esse discurso. Esses é que nós temos que olhar para eles. E isso está certo. Quando você diz isso, não está? Que você tem que olhar para a pessoa menos favorecida, para o pobre, para o miserável. O que é que a nossa instituição faz aqui há 40 anos, se não isso? Não é? No entanto, esse discurso que para nós tem um significado, que significa dar a você educação, dizer a você, dar a você liberdade para escolher, mas escolher sabendo o que você vai escolher. É isso que nós temos feito nesses 40 anos. Orientar na direção do bem, do melhor, dos valores da família. Para eles é o seguinte, essas classes, o que é para eles o oprimido e o subalterno, que eles querem trazer para o poder? Não são os pobres, financeiramente falando, as pessoas que não têm uma educação, não tiveram acesso à educação, não são esses. São os grupos que eles chamam de minoritários. Então, eles trabalham com esses grupos e que estão em todas as classes sociais, homossexuais, índios, os idosos, que também são grupos minoritários, né? Que são
as mulheres vulneráveis. Então eles pegam a mulher que sempre sofreu opressão dentro de casa, então ela é uma oprimida. Então eles trabalham a cabeça desses grupos, gerando nelas, ao invés de gerar nelas um senso de libertação, de se libertar dos grilhões que a oprimem, seja no lar, seja onde for, eles geram o ódio. O ódio ao seu marido, o ódio à sua mãe. O adolescente chega em casa e agride a mãe, porque para eles, essa relação mãe e filha só atrapalha. Vocês estão entendendo? Então, para nós, o oprimido e o subalterno é um. Para eles, é outro. Mas quando ele está falando conosco, a gente está pensando que ele está falando da gente, mas eles não estão, eles estão camuflando. Vocês entenderam? Eles estão se escondendo atrás de uma ideia, de um conceito que nós temos do que é o oprimido, do que é o pobre, do que é o necessitado, para, na verdade, dar poder àqueles que eles já conseguiram encher de ódio. Então, uma outra palavra que define bem a esquerda é divisionismo. Eles têm um lema: dividir para governar, dividir para mandar, jamais unir. A palavra fraternidade para eles não significa o mesmo que significava para Jean-Jacques Rousseau, aquele que falava da fraternidade. A igualdade para eles não é a igualdade da justiça, que nós aqui, claro, justiça é uma coisa necessária, justiça social é uma coisa necessária, está na nossa Constituição Federal, mas eles pegam a palavra justiça social, a palavra liberdade, que eles poderiam chamar de libertinagem. Não é liberdade, porque a liberdade sem responsabilidade, o que é uma liberdade se você não tem responsabilidade? Que sociedade é essa? Não é? Então, só que eles cometeram um erro no Brasil. Um erro. O Brasil é um país que ama a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Aparecida. Não é? Nós amamos Deus. Então, Deus, Jesus, cristianismo, são nossos valores. Mas eles odeiam isso. E então, a esquerda achou que já tinha conseguido dominar todo mundo pela mente. Nós não percebíamos o que estava acontecendo dentro da escola, nas universidades, os jovens, cada vez mais libertinos. Não é liberdade, gente. Não é dizer, mãe, olha, eu vou ali, vou sair, vou trabalhar, vou procurar um emprego. Não, é sair para as baladas da vida e muitas vezes nunca mais voltar, porque morreu, porque levou um tiro. É sair e achar meu corpo, minhas regras. Se eu uso essa palavra, meu corpo, minhas regras, olha só que interessante. Quando você fala de liberdade, você fala assim, meu corpo, minhas regras. Parece que isso está certo, não é? Só que é muito engraçado, quando foi para eu decidir se eu tomava ou não tomava vacina, eu não tive essa liberdade. Não é? Mas para usar droga eu tenho liberdade. O jovem, o que é que a esquerda quer? A liberação das drogas. Mas quando você quer tomar um remédio, não pode. Não pode nem falar o nome do remédio, senão tu vai preso. E nem pode mais comprar sem receita um remédio que a gente usava aqui no inicial para piolho das crianças, que sempre usamos. Às vezes você já tomava, para você continuar, você tem que voltar lá no médico de novo para pegar nova receita. Para pegar nova receita.
Então, meu corpo, minhas regras, significa dizer sim ao aborto, quando os valores cristãos dizem que a vida é sagrada desde a concepção. Como que nós vamos poder aceitar uma coisa dessa? Então, a sociedade brasileira, ela é preponderantemente, a sua maioria, ela é conservadora, ela é prudente. Não é que ela é de direita, extrema direita, não é isso. É que tem valores para nós que a gente não abre mão. Quem é que não ama o seu filho? Quem é que quer que o seu filho seja entregue para o Estado educar sexualmente, como estava sendo feito? Você mandava a tua criancinha para a escola, ela voltava sabendo mais de posições sexuais do que a gente mesmo sabia. Uma filha minha veio conversar isso comigo, falar umas palavras que nem eu não sabia, aquele negócio. Mas mãe também tem careta mesmo, né? Bem assim, desse modelo, falando com eu falei, eu sou o quê? Como que a senhora não sabe disso? Como que a senhora não sabe de uma coisa dessa? Mãe, mas a senhora, sua vida é muito ruim, a senhora não sei o quê, a senhora não é uma pessoa livre, a senhora tem que ter mais liberdade, a senhora tem que isso, que aquilo, que o outro. Minha filha, o que você está falando? Onde você viu isso que em casa não foi? Na escola, professor. E aí esse professor, quem era esse professor? E aí eu fui saber, gente. Aí eu fui olhar. Meu Deus. E eu pagava aquela escola caro. E aí na outra escola estava igual. E esse professor dava aula para tirar da cabeça dos jovens a ideia de Deus. Era isso que ele ficava fazendo. Aí um dia eu fui lá falar com ele. Falei assim, professor, eu vou lhe denunciar. Mas o que ia adiantar? Naquele tempo, o poder estava na mão da esquerda totalmente. Nós não tínhamos voz. Então, meus irmãos, todo cuidado é pouco daqui para frente, sabe? Prudência, vigilância, oração, Deus no coração, para que essa esquerda nunca mais volte ao poder no Brasil. Porque o Brasil pertence ao Cristo de Deus. O Brasil, ele é chamado Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Como que na pátria do Evangelho nós vamos aceitar a legalização do aborto que está na pauta deles? Agora esse senhor, que é de esquerda, nessa última semana ele foi para a televisão e ele disse que ele é contra o aborto, mas é mentira. É porque ele sabe que a maioria da sociedade é contra o aborto. Então ele viu que estava perdendo. Ele falou, eu vou lá e eu vou mentir, porque mentir é normal mesmo, né? Para eles. Lembra que eu falei do amigo da onça? Aí você fala assim, não, mas ele já disse que ele é contra. Assim, ele disse. É igual, sabe a raposa? A raposa, ela come galinha, né? Você sabe disso, né? É igualzinho uma raposa chegar na porta de um galinheiro e falar assim, olha, deixa eu entrar, que eu virei vegetariana, eu não como mais galinha. Vocês vão acreditar nisso, meus irmãos? Então, nós aqui no ICEAL, nós decidimos, junto com a Daiane, junto com vários dos nossos líderes, orientar vocês, dizer, vocês vão escolher como vocês melhor acharem. Mas é muito importante que tenham conhecimento de causa, não é? O que eles fazem com o pobre? O pobre é necessário para a esquerda. O pobre tem que ficar cada vez mais pobre. Então ele te dá um Bolsa Família de R$80, o máximo, né? Porque era 40, não sei o quê. E o que é que tu faz com R$80? Tu vai continuar sempre ali. Não vai conseguir nem comprar uma comida. Nada. Mas dá a impressão que você está sendo beneficiado por algum recurso. Mas o verdadeiro recurso financeiro do governo, que podia ser usado e que deve ser usado nos momentos graves,
Por exemplo, numa pandemia como nós tivemos, que muitas pessoas perderam tudo. E aí, o que ia ser do nosso Brasil se não tivéssemos tido aquele auxílio, não é? Emergencial, todo mundo lembra e tal. Mas, para isso, tem que ter dinheiro, tem que ter recurso. Agora, se você pegar o dinheiro nosso, do trabalhador do Brasil, e mandar para outro país, como foi feito, o que é que vai acontecer na hora que nós vamos precisar? Não tem recurso. Aí dá R$40, R$10, dá uma cesta básica, para manter o pobre ali no cabresto. E o que é que nós desejamos? Liberdade, mas a liberdade real e verdadeira. Então, liberdade, igualdade. Quando eles dizem igualdade, sabe o que eles estão querendo dizer com igualdade? Para nós, igualdade significa reconhecer as diferenças e respeitá-las. Então, por exemplo, uma mulher grávida, ela não é igual o Maranhão ali, por exemplo, né? Que está ali mexendo na pedra, não sei o quê. Imagina, ou uma mulher que está menstruada, está com cólica, né? Não é? Está na TPM, pronto, o homem não tem TPM, mas não sabe nem o que é TPM. Tu acha que uma mulher na TPM é igual um homem que está lá na boa, né? Assistindo televisão, levanta a hora que quer, come, não sei o quê. Essa igualdade que nós defendemos é reconhecer que as pessoas são diferentes e que cada grupo diferente precisa de um tratamento diferente. Então, a mulher que está grávida, ela tem que ter direitos ao espaço dela, mas você não pode, com esse discurso, falar para a mulher, mas olha, você é uma oprimida, teu marido faz isso, você tem que fazer 10 vezes pior. Se o homem tem um comportamento que não é o certo, de opressão, né, de violência, então você tem que ser mais violenta ainda do que ele. Vocês entenderam? Mas isso não é igualdade. Porque a igualdade, ela só existe se existir fraternidade. Ninguém está falando para você aceitar a tortura doméstica, de jeito nenhum. Quantas mães que vêm aqui, que contam a sua vida, eu falo defensoria pública, advogado, vamos entrar com ação, enfim, ação de alimentos, não é? Mas jamais estimular ódio de irmãos com irmãos, filho contra pai e contra mãe. Entenderam? Porque aqueles que não têm crença em Deus, que não acreditam em Jesus, que não acreditam em Maria de Nazaré, nossa mãe amada, essas pessoas, a vida delas só vai fazer sentido se elas estiverem dominando algo ou alguém. O orgulho tomando conta, o poder. E para isso eles pagam qualquer preço, porque não acreditam que a mão de Deus pode nos libertar e que a mão de Deus também pode, sim, nos dar a educação que a gente está precisando, né? As provações que a gente precisa para se educar. Então eu queria saber se vocês entenderam isso, porque Jesus, ele nunca deixou de explicar as coisas para as pessoas. Na sua época, tinha um grupo que dominava, chamados fariseus. Os fariseus, eles não acreditavam em Deus. E Jesus, eles seriam aquilo que nós podemos chamar hoje de esquerda, né? Mas naquele tempo não tinha isso. Essa palavra apareceu depois da Revolução Francesa. Mas no tempo de Jesus, tinha os fariseus, tinha os saduceus também, que eram grupos aparentemente religiosos, mas eles não eram religiosos. Eles eram grupos de dominação pela religião, vocês entendem?
Então Jesus teve um momento que ele chamou a eles de hipócritas, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ele disse assim: vocês dizem que Moisés manda cuidar do seu pai e da sua mãe, não é? Honrar pai e mãe. Jesus falando para eles. Mas vocês não honram o seu pai e a sua mãe. Vocês, ao invés de honrarem o pai e mãe, quer cuidar, quer colocar debaixo do seu teto, quer dar um banho se for necessário, quer trocar uma fralda se for o caso. Vocês não fazem isso. O que os fariseus faziam? Eles pegavam, ao invés de honrar pai e mãe, eles pegavam tanto de dinheiro e davam no templo. E eles achavam que dando esse dinheiro lá, eles já tinham cumprido o mandamento de Moisés, honrar pai e mãe. Então Jesus dizia assim: vocês são hipócritas, vocês não honram seu pai e sua mãe. Então Jesus já nos chama a atenção para o cuidado que nós temos que ter com essa questão de conceito, com essa questão de que é que estão falando para nós. Ele também conta uma história, Jesus, de uma pessoa que estava caída na estrada e ninguém sabia quem ela era, porque ela estava toda desfigurada, estava nua, tinham roubado tudo dela, ela tinha sido assaltada. E aí Jesus disse que a única pessoa que passou por ela e que cuidou dela foi um samaritano. E sabe quem era o samaritano naquela época? Era um tipo de pessoas que eram consideradas pessoas de má vida. Pessoas que não teriam Deus no coração. E aí Jesus disse assim: pois é, vocês falam tanto do samaritano, mas quem é que foi aquele que foi o irmão desse no momento que ele precisou? Dizendo que o que é verdadeiro mesmo é se na hora da real necessidade aquela pessoa está do seu lado verdadeiramente, seja ela de boa vida, de má vida, isso não importa. O que importa é o que ela tem no seu coração. É o amor, é a fraternidade, é a capacidade que ela tem de dividir o que ela tem, ainda que seja só uma xícara de arroz, tem 2 xícaras, dá uma para você, não é? Então, minhas queridas, que Jesus nos abençoe. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui para responder.